Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre MTBF, ou também conhecido como TMEF, Tempo Médio Entre Falhas. Esse é um indicador que quer representar o tempo médio entre uma falha e outra. Não quer dizer que todas as falhas acontecerão com aquele tempo, lembre-se bem, tempo médio. O tempo médio é o meio entre uma somatória de números para cima e uma somatória de números para baixo. Então, haverá falhas que acontecerão com um tempo menor que o MTBF, haverão falhas que acontecerão com um tempo maior que o MTBF, e o MTBF representará, o meio disso, a média, de todas essas falhas. E por que esse indicador é importante? Ele é importante para a gente conseguir calcular a disponibilidade. É óbvio que no início da gestão da manutenção, no sentido de aplicação, e a gente começar a desenvolver os indicadores, ele não vai ter muita serventia, porque no início do MTBF, a gente não consegue captar todas as falhas. Então, a gente não pode ancorar no MTBF planos de manutenção se a gente não tem um histórico de dados extenso. De novo, volta aquilo que eu já falei em outros vídeos, a gente precisa ter dados, para que esses números sejam fidedignos, que a gente tenha uma confiança nesses números, porque essa falha que ocorreu, ela pode nunca mais ocorrer e o teu MTBF está distorcido, ou talvez a captação desses dados, e a compilação desses dados não tenham sido feitas da maneira correta. Ocorre que o MTBF acaba que não te ajuda em nada. Consequentemente, o teu cálculo de disponibilidade e confiabilidade também ficarão prejudicados. Então, é óbvio que a gente tem que medir o MTBF, existem outras coisas que a gente deve fazer primeiro. Você não deve, se está no início da gestão da manutenção, se preocupar com isso, de imediato, mas é extremamente interessante que você saiba como isso funciona. Eu me arrisco a dizer que a grande maioria das empresas não usam o MTBF tanto quanto se propaga. E também eu arrisco dizer que as que usam também de maneira equivocada. A gente tem pessoas que calculam o MTBF sobre 24 horas de disponibilidade e não sobre o tempo que o equipamento de fato trabalhou. Então, vamos pensar assim, eu tenho um equipamento que ele é acompanhado por orímetro e ele trabalhou, vamos dizer, 5 horas no dia. Então, naquele dia ele trabalhou 5 horas. No acumulado do tempo, vamos supor que ele tenha trabalhado 5 horas todos os dias, no final a gente vai ter 150 horas trabalhadas no mês. Para o cálculo de MTBF é isso que importa, o tempo trabalhado, o tempo de trabalho efetivo, horas do equipamento em funcionamento. Mas existem existem programas de manutenção que já vem configurado para que o MTBF seja calculado sobre 24 horas de disponibilidade. Então, o cálculo é completamente diferente. O que se faz? Considera que o equipamento está disponível 24 horas por dia e diminui-se dele o tempo que o equipamento ficou parado por manutenção e faz o cálculo do MTBF dessa forma. É a maneira errada? É óbvio que é uma maneira errada, mas se faz assim em muitos locais. O que você tem que ter é o discernimento para conseguir entender qual é o MTBF que está sendo calculado na empresa que você trabalha, se isso já está acontecendo. E também conseguir entender qual é o MTBF que tu vai conseguir calcular dentro da empresa. Vamos supor, se tu não tem orímetro nenhum, e tu consegue calcular as horas paradas do equipamento, mas não consegue calcular as horas do equipamento operando, não quer dizer que você não consiga medir o MTBF dessa forma. Então, seria uma disponibilidade física do maquinário, não uma disponibilidade inerente de manutenção. Mas, por isso que é importante entender os conceitos para saber que essas coisas elas existem. Vocês vão trabalhar em empresas e se deparar com isso, isso vai acontecer, e vocês têm que ter a informação e o conhecimento para tomar a melhor decisão. Então vamos aprender aqui como é que a gente faz esse cálculo do MTBF. Vou botar uma tela cheia aqui. Eu fiz uma representação gráfica do trabalho do equipamento, querendo representar o tempo que ele está operando, trabalhando,
no eixo vertical aqui e querendo representar o tempo no eixo horizontal. Extremamente importante, né, vocês entenderem que isso aqui é uma representação gráfica, que a coleta dos dados em campo, né, que o cálculo na prática não funciona assim. Você vai pegar o orímetro completamente separado do número de falhas e vai cruzar. É um número médio. Tu não mede espaços entre as falhas, entendeu? Então vamos lá. Aqui é uma representação gráfica, né, como eu já disse. Eu vou explicar essa confusãozinha que o pessoal acaba realizando, né, porque associa essa representação gráfica ao trabalho do dia a dia. Bom, então aqui a gente tem o equipamento trabalhando e aqui a gente tem o tempo, como eu já disse. Digamos que o equipamento tenha trabalhado, né, nessa linha aqui, e que numa performance, né, boa, 500 horas. No X vermelho a gente tem uma falha, né? O equipamento para. Nessa linha horizontal vermelha é o tempo de manutenção, né? Depois o equipamento volta a trabalhar, trabalha mais 300 horas, falha novamente, tem um tempo, né, de conserto aqui, trabalha mais 200 horas, falha novamente, tem outro tempo de conserto aqui e trabalha mais 200 horas, né, e falha novamente. Aqui eu faço um corte para analisar. Então vejam, eu botei aqui período de análise. Por quê? Porque o MTBF ele é um indicador cumulativo. Tu vai parar, né, tu vai fazer um corte no orímetro, tu vai fazer um corte nas falhas daquele mês e tu vai analisar. Ele vai seguir somando as horas que já tinham com as horas que irão acontecer e já irá somar as falhas que já tinham com as falhas que irão acontecer para o resto da vida que tu medir esse indicador. Não tem assim, acabou o mês, fecha o MTBF e começa tudo de novo. Não, não é assim que funciona. Acabou o ano, fecha o MTBF e começa tudo de novo. Não, o MTBF não acaba nunca. Porque tu está querendo rastrear o comportamento das falhas dentro da vida útil do equipamento. Por isso que ele não acaba nunca. Então, qual é o cálculo do MTBF? Número de horas em bom funcionamento, número de falhas, né? Então, a gente tem o número de horas em bom funcionamento dividido pelo número de falhas. Bom, número de horas em bom funcionamento. 500 horas aqui, falha, tempo para reparo aqui, né? A gente está reparando, então eu vou pegar 500 horas, mais 300 horas, mais 200 horas, mais 200 horas. Vou somá-las e dividir pelo número de falhas do período que eu estou analisando. Nesse período que eu estou analisando, eu tive 1, 2, 3 falhas. Então, eu vou somar aqui 500 mais 300 mais 200 mais 200, né, que vai me dar um total de 1.200 horas, dividido por 3, o resultado no meu MTBF é 400 horas. Bom, alguns cuidados que a gente tem que tomar aqui. Primeiro, você tem que tomar cuidado com o seguinte, isso aqui não existe. Ninguém faz isso aqui dessa forma. Isso é uma representação gráfica. Quando vocês estiverem lá, né, na empresa que vocês trabalham, vocês vão coletar os orímetros mensalmente. Não existe isso de deu uma falha, o cara vai lá, coleta o orímetro, né, e aí tem aquele tempo de manutenção, aí depois ele vai lá, coleta o orímetro de novo, aí começa a operar o equipamento, ele vai lá, coleta o orímetro quando acontece a falha de novo. Isso não existe, isso não acontece. Por quê? Porque não precisa, é um tempo médio. Quando eu somei todas essas horas aqui que vocês estão vendo, não existe mais espaço entre elas, né? Fica tudo num bolo só. Então por isso que não tem sentido, né, a gente pensar que o MTBF tu tem que ver os espaços ali entre as falhas. Não tem espaço entre as falhas. Tu vai pegar o orímetro do mês de janeiro, vai somar com o orímetro do mês de fevereiro, vai somar com o orímetro do mês de março. Tu vai pegar as falhas do mês de janeiro, as falhas do mês de fevereiro, e assim consequentemente. E tu vai botar lá na tua planilha, vai calcular, né, vai fazer essa divisão, um cálculo muito simples, né? Mas então, eu quero que vocês tenham em mente que isso é uma representação gráfica, né? O comportamento não funciona dessa forma. Então, aquilo que eu falei para vocês lá, que tem empresas que não fazem assim, que tem programas de manutenção, que não calculam o MTBF dessa forma, calculam sobre 24 horas, o que eles fazem? Eles tiram esse pedacinho aqui. Aqui, esse tempo aqui, ó, como aqui é tempo,
Essa linha vermelha é óbvio que tem um tempo associado a ela. Pode ter sido 2 horas, 3 horas, 4 horas, não sei. Depende da falha, depende do tempo que levou para corrigir ela. O cara desconta isso aqui das 24 horas. Descontando isso das 24 horas, aí ele consegue pegar o resultado, né, dessa diferença, 24 horas menos esses dias, essas horas em reparo, e divide pelo número de falhas, divide por 3. Vai dar um MTBF distorcido em relação ao tempo de trabalho do equipamento. Mas, não sei porquê, eu já vi isso acontecer, não é o correto, né? Mas existe muita... acredito que existe muita fabulação em torno, né, desse indicador, no sentido de ele já de imediato te dar um resultado. De imediato ele não vai te dar resultado nenhum. Né? Tem que começar a medi-lo, né, para que lá na frente ele vá tentar, né, começar a te dizer alguma coisa, começar a ganhar um significado, né? Tu vai começar a calcular a confiabilidade, a disponibilidade, porque o que acontece, né? Quando tu não tem o rastreio muito bem das tuas falhas, pode acontecer que naquele mês o equipamento não trabalhou muito, né? E por isso mesmo, né, que tu calcular sobre 24 é errado, porque tu considera que ele está disponível fisicamente 24 horas, quando na realidade as falhas dos equipamentos estão, na sua grande maioria, diretamente ligadas às horas, né, trabalhadas. Então pode acontecer falhas, né, num mês ele falhar muito pouco, no outro ele falhar mais, né, aquele equipamento que tu está medindo. Mas pode acontecer também que essas falhas não sejam sinais, sejam ruídos. Elas tenham acontecido por outro motivo. Existem muita poluição, né, na engenharia da confiabilidade, o pessoal tem esse problema. Né, porque quando tu tem muitos dados, tu tem sinal, tem ruído. Então, aquelas falhas que entram como manutenção corretiva emergencial, que na realidade elas foram realizadas, né, por uma falha operacional, e isso passa despercebido, é ruído. Né? É a ação humana, né, que incutiu falha naquele equipamento. Mas isso não é sinal, isso é ruído. Né? Então, uma coisa que aconteceu, talvez pode ser considerada uma fatalidade, mas às vezes acontece com uma grande frequência. Então, por isso que é importante, né, que qualquer pessoa que está, né, dentro de um cargo de gestão, de manutenção e quer começar a trabalhar com indicadores, vejam bem, esse não é um indicador que tem que iniciar obrigatoriamente por ele. E no início ele não vai te ajudar em nada na confecção de planos de manutenção. Porque até o MTBF ganhar uma significância, ele precisa de umas horas de trabalho, né, do teu equipamento bastante longas. Né? Tu precisa ter uma noção, né, do comportamento das falhas que estão ocorrendo para te conseguir separar sinal de ruído. Né? Então a gente tem um trabalho que antecede, né, o MTBF, o MTTR, disponibilidade e confiabilidade. Tem um trabalho que antecede tudo isso. E que no passar do tempo a gente vai conversando aqui no nosso canal do Clube da Manutenção. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se inscrevam no canal, né, para acompanhar e ser avisado, né, do conteúdo quando sai. Né? A gente tem conteúdos semanalmente. Nos sigam nas redes sociais e até a próxima.